Marcelo e a Poliana têm um testemunho para trazer para a gente hoje aqui, muito legal. Tinha 4 anos que vocês não vinham ao Brasil? 4 anos, né? Chega aqui. Compartilha com a gente aqui o que vocês têm para compartilhar. Que Deus coloque nas palavras de vocês o Espírito que vocês vão traduzir. Gente, bom dia a todos. Meu nome é Marcelo. Aqui está a Poliana, minha esposa. Olá, um prazer enorme estar aqui de volta com vocês. A gente veio para cá, a gente morava aqui no Jardins Milão e a vida inteira nossa aqui em Goiânia. E eu estava com 38 anos de idade, eu falei assim, eu não quero mandar meus filhos para fora, para poder estudar fora, para poder fazer intercâmbio. E vamos junto. Aí eu falei, um dia cheguei em casa, falei para a Poliana, a gente vai morar nos Estados Unidos. Aí morar quando? Com 45 anos nós vamos para os Estados Unidos. Passar um ano fora com os meninos. Ela olhou e falou, tudo bem. Aí a gente pegou e quando foi com 42 anos de idade, a Poliana teve câncer de mama aqui no Brasil. E a gente foi muito impactado com isso, a gente foi muito impactado pelo câncer que ela teve. Nós somos ajudados aqui por muitos irmãos daqui da igreja e passamos por um monte de coisa. E isso acelerou mais a minha vontade no meu coração de poder mudar mesmo. Eu falei, eu vou com 45 anos. E a gente foi com 45 anos e a gente estava morando, foi em 2018, eu estava morando nos Estados Unidos, a gente foi junto. O intuito nosso, o propósito nosso era passar mais tempo com Deus e mais tempo com a família. Uma pessoa muito próxima falou para mim, você tem que saber muito bem o que você quer fazer, o que você quer fazer lá, porque a chance de dar errado é muito grande. Muitos casais se separam. E a Poliana tinha acabado de montar uma clínica muito grande dela aqui, a Poliana é dentista, aqui em Goiânia, e ela tinha acabado de montar uma clínica, e várias amigas falaram para ela assim, nossa, seu marido está levando você na época do auge seu. E eu comentei com ela, ela falou isso para mim, ela não queria ir, nem ela, nem minha filha. E eu falei para ela assim, pergunta para suas amigas quantas que o marido às vezes quer ficar junto com ela o tempo inteiro. E quer passar o dia inteiro junto da esposa. Porque eu viajava muito aqui e ela, dentista, trabalhava bastante. Aí eu sei que nós fomos para o Brasil, nós fomos para os Estados Unidos, foi muito bom ter ido para lá. O primeiro ano muito bom. Aí de repente a gente deu entrada para o nosso visto imigratório lá nos Estados Unidos. E isso foi em 2019 e foi a última vez que a gente veio para cá. E a gente ficando nos Estados Unidos e tudo caminhando muito bem, de repente chegou 2020. E eu já tinha vendido tudo que eu tinha no Brasil, vendi todos os meus imóveis, todas as outras coisas. E em fevereiro de 2020 eu perdi meu dinheiro todo na Bolsa de Valor. E eu não tinha dinheiro para nada, eu não tinha dinheiro para colocar comida dentro de casa. A gente chegou nos Estados Unidos muito bem de situação, teoricamente ricos, com dinheiro para a gente poder passar lá muito tempo. E eu acordei um dia, eu tinha confiado na pessoa e tudo mais, e perdi meu dinheiro todo. Acordei, eu estava devedor, e a gente morando lá, eu não sabia o que fazer. E comentei com a Poliana foi muito companheira o tempo inteiro, e eu cheguei a pensar em suicidar. Porque eu tinha um seguro de vida alto, e eu pensei assim, pelo menos eu deixo a minha família com dinheiro. E eu conversando um dia com um amigo, e na hora que eu contei para ele sobre isso, muito amigo, e ele falou assim, qual que é o seu propósito quando você foi para aí? Aí eu falei, o meu propósito para cá é mais tempo com Deus e mais tempo com a minha família. Aí ele falou, o que pode acontecer de pior para você? Eu falei, de pior eu ter que voltar para o Brasil e morar de favor com a minha mãe ou com a minha sogra. Aí ele falou, isso é ruim? Aí eu falei, não é. Eu sou apaixonado da minha mãe, sou apaixonado da minha sogra, e voltar com a minha esposa, que eu sou apaixonado, com meus filhos, que eu sou apaixonado. E daí eu vi que não era ruim. Aí a gente morava pertinho de Miami, numa ilha chamada Key Biscayne. A gente morou um ano em Orlando, depois nós ficamos 3 anos em Key Biscayne. E lá as coisas estavam indo, aí eu pensei, eu vou trabalhar aqui. E eu peguei uma espécie de um aspirador de pó que chama Rainbow, muitas pessoas conhecem, a gente tinha aqui no Brasil. E eu comecei a fazer um serviço de descontaminação de colchão. E eu pegava e ia nas casas, em plena pandemia, começou a pandemia 2 meses depois, e eu só conhecia uma pessoa só na ilha, porque eu trabalhava com bolsa de valores e não mexia com ninguém. E não conhecia quase ninguém. E essas pessoas começaram a me indicar. E eu perguntava para Deus assim, o que o Senhor está querendo me ensinar? O que eu tenho que aprender com isso? O tempo inteiro perguntar, o que eu tenho que aprender com isso? Aí a gente começou a fazer um trabalho, eu e a Poliana muito companheira o tempo inteiro, e a gente começou a limpar colchão na casa das pessoas. E a gente pensou se voltava para cá ou não. Eu tive uma proposta de emprego, de voltar para cá para trabalhar, mas ninguém queria voltar para cá. E eu lembro que assim, a gente, como não tinha dinheiro praticamente para nada,
A gente lá tem tipo um McDonald's que chama Wendy's, e quando a gente saía para comemorar uma vez por mês, a gente ia no Wendy's e comia 2 sanduíches por $5. Eu comia, junto com a Poliana e a Maitê e o Romeu. E no dia que a Maitê e o Romeu queriam comer um sanduíche um pouco melhor, que chamava Baconeiro, que custava $8, eu e a Poliana a gente ficava sem comer. E a gente não tinha dinheiro para comprar mais. E sempre perguntando, o que eu tenho que aprender com isso? Aí isso foi em fevereiro de 2020. Quando foi outubro de 2020, veio a negativa do nosso caso. Negaram o nosso caso e negou o nosso caso, a gente não podia continuar mais nos Estados Unidos e negou o nosso processo migratório. E a advogada falou, eu nunca vi isso, negar as duas coisas, vocês terem que sair daqui urgente. E eu já vou entrar com esse processo urgente. E foi outubro de 2020. Dezembro de 2020 chega para a gente uma carta de deportação. E a gente tinha que sair dos Estados Unidos, só que a gente não podia sair. A gente tinha que ir para a corte primeiro. E eu perguntava, o que o senhor está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender? Eu não era tanto de ler a Bíblia em si, sempre tive contato aqui, a Sal da Terra transformou minha vida, transformou a vida da minha família, amizades maravilhosas aqui com vários amigos, e eu fui procurando ficar cada vez mais próximo de Deus. E de repente eu parava um pouquinho, olhava e falava, meu propósito para cá qual foi? Meu propósito para cá foi ter mais tempo com Deus. E era um tempo bem intenso com Deus. E dia 31 de dezembro desse ano, eu conversei com o advogado e ele falou, o caso de vocês é muito sério, a chance de vocês irem para a corte e serem algemados e deportados para o Brasil é muito grande. E eu estava pensando como é que eu ia conversar com meus filhos, mostrar para ele, igual naquele filme A Vida é Bela, como é que eu ia mostrar para eles que não era tão ruim assim ser algemado e ser colocado num lugar, como é que eu faria com eles. E de repente esse foi o nosso Réveillon, de 2020 para 2021. Aí de 2021, a gente descobriu que o caso nosso foi prorrogado para setembro de 2022. Então, teoricamente, eu não podia ficar nos Estados Unidos, mas eu não podia sair dos Estados Unidos, porque eu não podia deixar de ir na corte. E a gente ficava sem saber. E as pessoas, nós conversamos com vários advogados, porque o advogado meu falou, eu não faço deportação, você tem que procurar outro advogado. E a gente não tinha dinheiro para pagar outro advogado. E a gente foi procurando outros advogados e conseguindo alguma coisa, e todos os advogados falaram o seguinte, vocês vão ter que voltar para o Brasil, o processo de vocês nunca vai ser aprovado, nunca vai ser aprovado. A Poliana entrou com visto de EB2, a gente estava como estudante, e ela entrou como dentista, e o advogado inicial tinha falado, 100% de certeza que vai ser aceito aqui. E nisso passou a gente 2021. Aí 2021, a gente nessa correria, começamos a trabalhar com várias coisas, eu trabalhava numa empresa, representando uma empresa de filtro, de purificação de água, daí eu estava passando por uma empresa maior, já minha área sempre foi comercial aqui no Brasil, aí eu passando já por uma empresa maior de filtros, de purificação de água, e a Poliana começou a sentir um pouco de dor, e a voz dela não saía muito bem. Eu vou deixar ela falar um pouquinho, senão só eu falo. Ele gosta de contar histórias, porque ele fala a parte cronológica, às vezes, melhor do que eu. Mas isso aconteceu realmente, eu comecei a sentir dores no meu quadril, no meu pescoço, e foi prorrogando. A gente fica, quando mora fora, sempre ouve falar que a medicina de lá é ruim. E eu evitava ir em médico lá, até que eu fui piorando cada vez mais. Em dezembro de 2022 eu já não estava conseguindo andar direito. Janeiro minha avó sumiu, e aí o Espírito Santo falou comigo, o que mais que você precisa sentir para você procurar um médico? E aí eu fui numa emergência, sempre tinha ainda um pouquinho de receio de conseguir falar em inglês tudo que eu tinha passado, tudo que estava acontecendo. Levei a Maitê comigo, que os meninos sempre falaram inglês desde aqui, por estudarem em escola bilíngue. E aí fizeram os meus exames e falaram, olha, você não pode ir para casa, você vai ter que ficar internada porque tem algo comendo o seu pescoço. Aí, aquela notícia estranha, Maitê assustada, fizeram mais um monte de exames, e até que veio um médico mais experiente e falou, olha, você está com um câncer metastático em várias partes do corpo. Na nuca, 2 vértebras estavam por um tris, para poder romper e eu correr o risco de ficar tetraplégica. E aí, daí em diante, eu fiquei numa cadeira de rodas por quase 8 meses, fazendo tratamentos e...
Câncer no crânio, não no cérebro, mas no osso do crânio, no pescoço, coluna vertebral, várias costelas, fígado, enfim, estava bem, o quadro era muito grave, estágio 4, eu orei muito, falei, Senhor, eu não sou daqui, que médico que vai me tratar, me conduza, porque a gente não sabe. Aí perguntava para um, para outro, alguns médicos sugeriram uma médica lá. Só falar um negócio rápido, nesse dia foi muito complicado, porque a Maitê que estava com ela, a Maitê é nossa filha, que tem hoje 17 anos, e a Maitê foi, e ela ligou para o papai, você tem que vir para cá, você tem que passar a noite com a mamãe. E eu fui para lá, e na hora que falou, você está com metástase de câncer no corpo inteiro, e estágio 4, a chance de falecimento é muito alta. E eu lembro que nessa noite eu fui para o hospital, e ela teve que ficar, no começo não tinha arrumado o quarto ainda, e a gente tinha um medo muito grande de conta de hospital. A gente tinha seguro saúde lá, mas conta de hospital. E a gente não falava tão bem inglês, a gente participava de algumas reuniões e tudo mais, mas como teve a falta de dinheiro, eu precisei investir em trabalhar o mercado brasileiro. Brasileiro, for português, eu falo fluente. Então, eu vou fazer isso. E, de repente, foi a noite mais difícil da minha vida, porque, de repente, eu estava com a minha esposa e eu ajoelhei e falei, o que o senhor está querendo? O que eu preciso aprender? Não tira a minha esposa. A gente já passou tudo isso. A gente já está nessa falta de dinheiro, mas as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar aqui para a gente. Deixa ela comigo, me deixa junto. Não leva ela, deixa a gente... isso aqui foi só, me ensina o que eu tenho que aprender. O senhor está me deixando mais forte, mas eu quero te pedir só uma coisa. Não leva a minha esposa. A gente não veio para cá para isso. Aí a gente foi começar a procurar médicos, e a gente achou uma médica que era uma chefona da UM, da Universidade de Miami. E nós fomos para ela, muito bem indicada, várias pessoas procurar nos ajudar, e nós chegamos nessa médica, e essa médica mal conversava com a gente, e essa médica falava muito rápido, e eu pedia para ela podia falar um pouco mais devagar, porque assim, a gente entende, mas a gente precisa entender, principalmente alguma coisa que é voltada com a vida. E ela continuou falando muito rápido, ela mal olhou para a Poliana. E no final ela olhou para ela e falou o seguinte, te falar, não sei se você já sabe, mas você sabe que você não tem cura, né? Que esse câncer seu não tem cura. E a gente sem saber, você quer saber a sua expectativa de vida? Quanto tempo você tem de vida? E a gente sem saber falou, quero. Ela falou, por tudo que a gente estuda, no máximo 5 anos de vida. Geralmente de 3 anos e meio a 5 anos de vida, volta para o Brasil, despede das pessoas que você ama, que você não tem mais do que isso. E a gente ficou de uma maneira sem entender. E a gente saiu de lá. E a Poliana estava na cadeira de roda já, a Poliana não andava, não conseguia ir para o banheiro, a gente teve que arrumar uma cama elétrica para ela poder levantar, para ela poder fazer tudo, não conseguia fazer nada. E eu fiquei praticamente cuidando dela esse tempo todo. E quando saiu do hospital, eu falei para ela, e aí? Aí ela falou... Falar também. Quando a médica falou isso, ele ficou mudo, né? Aliás, nós dois. E quando terminou a consulta, ela comentou como seria o tratamento. E saímos de lá, e ele me carregando e me empurrando na cadeira de rodas em direção ao carro. Quando ele teve coragem de falar, como é que você está diante de tudo isso? Falei, levei um murro na boca do estômago, mas eu tenho certeza que ela não é a médica, porque eu orei muito e pedi para Deus me dar paz no coração quando fosse o profissional certo. E falei para ele uma frase que é muito importante para mim. Não deixe que coloquem um ponto final aonde Deus colocou somente uma vírgula. Depois dessa vírgula tem muita coisa, tem muito aprendizado, tem muita intimidade com Deus. E isso fui fazendo tratamento, fui melhorando incrivelmente, entreguei realmente aos pés do Senhor. Não houve desespero, muito pelo contrário, uma fé que já existia em nós muito grande, se mostrou imensa. E em momentos de desafios assim, o que a gente quer falar para vocês é que não importa se é por dinheiro, se é por doença, o que for, que a gente confie que a gente tem um Deus poderoso, que o nosso impossível para Ele não é impossível. E eu fui fazendo o tratamento, fui melhorando,
Os ossos... Médica, né, eu fui... Essa médica falou tudo isso que o Marcelo falou. Me recomendaram um oncologista, ortopedista muito famoso lá da Universidade de Miami. E ele olhou meus exames e falou, vamos remover o seu osso da bacia e vamos colocar uma prótese. Muito fácil, muito simples. Desesperamos com isso, lógico, fomos numa outra médica. Deus é tão maravilhoso, tão Deus de detalhes, tão pontual, que Ele colocou uma médica na nossa vida por um período e depois ela mudou da Flórida, mas ela foi assim essencial para dizer, eu também sou oncologista, eu também sou ortopedista, e ela era brasileira e falou, ele iria ganhar muito dinheiro com essa cirurgia. Fica tranquila, vamos aguardar a radioterapia, o tratamento, mas por mim você não faz cirurgia nenhuma agora. E realmente foi isso que aconteceu. O tratamento da radioterapia voltou o meu fêmur, que estava com a cabeça toda com a doença, voltou a ficar perfeito, minhas costelas foram voltando ao normal, enfim, meu tecido ósseo, que estava todo comprometido, ficou normal. A gente tinha achado uma médica, porque várias pessoas foram ajudar. O Romeu jogava basquete num lugar, e os pais de lá, um deles era um dos diretores do Miami Heat, do time de basquete de lá, e ele ligou num hospital, perguntou, que hospital que você quer ir, o que vocês querem? E ele pegou, ajeitou pra gente, a gente foi para esse hospital, e de repente a médica desse hospital era uma indiana, e ela começou a olhar, e ela foi totalmente diferente. E ela falou pra gente assim, ela falou, o câncer não tem cura hoje, mas cura do câncer tem todo dia. E todo ano tem. Remédios novos estão saindo. E a parte principal é você. A parte principal é você fazer a sua parte. E uma coisa que foi interessante pra gente, que as pessoas falavam assim, isso nunca vai acontecer. Você nunca vai ser curada. E o nunca, pra gente, começava a deixar a gente mais alegre. Quando a pessoa falava, isso nunca vai acontecer. Aí o nunca vai acontecer, a gente sabia de quem que a gente dependia. Aí a gente chegava em casa e conversava com ele. Então, na hora que falava nunca, era meio assim, nossa, agora eu sei de quem que eu posso confiar. E tudo foi acontecendo desse jeito. E a gente foi procurando melhorar, e o que acontece? A gente precisou fazer uma campanha de dinheiro. Muitas pessoas do Brasil que souberam, procuraram nos ajudar aqui. Tem a campanha Vaquinha Online, e as pessoas de lá tem um negócio chamado GoFundMe, e a gente foi fazer essa campanha. E a gente foi fazer uma campanha lá, e o medo da conta era muito alta do quanto que ia vir. E a contadora falou para mim, você tem que fazer um GoFundMe de $100 mil, urgente. E uma pessoa muito próxima falou assim, você é louco? $100 mil? Ninguém faz $100 mil. As pessoas fazem $10 mil, $20 mil, ninguém faz $100 mil. E parece até que você está querendo usar da Poliana para conseguir dinheiro. E na hora eu comecei a chorar, eu falei, eu nunca pedi dinheiro para ninguém. Eu estou pedindo agora porque eu estou precisando, e pessoas comentaram sobre isso. E eu peguei e falei, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou ajoelhar hoje à noite, eu vou conversar com Deus. E eu fui à noite ajoelhar e falei, eu não sei o número, eu não sei o que é que está fazendo, mas o senhor sabe. Coloca um número na minha cabeça, coloca um número que tem que ser. E no dia seguinte eu acordei com um número de $100 mil. E eu falei, eu vou fazer, eu vou anotar. Isso era na quinta-feira, e eu fui escrever o que era para colocar lá, para explicar para as pessoas o que é, por que elas fariam essa doação. E eu coloquei a doação coloquei isso na internet numa quinta-feira, 10h30 da noite. Ou seja, o pior horário para se colocar alguma coisa para se pedir doação. Era 10h30 da noite. Em 2 horas tinha $24 mil, amanheceu o dia com $46 mil, em 24 horas tinha $76 mil, em uma semana chegou a $100 mil. E as pessoas ficaram assim, como que vocês conseguiram isso? Uma repórter de Miami queria fazer uma reportagem com a gente. E ela foi conversar com a gente e falou, quantas pessoas vocês conhecem aqui? Vocês tiveram mais de 1000 doações aqui nos Estados Unidos. Eu sou americana, eu nunca vi nada tão rápido assim. Quantas pessoas vocês conhecem? Eu falei, a gente não conhece quase ninguém. Ela falou, como é que você explica isso? Eu falei, Deus, não tem outra maneira de explicar. Deus que fez isso com a gente. E ela ficou assim, sem saber o que falar. E uma pessoa falou para mim, falou, a repórter vai colocar isso no jornal, aumenta para 150 mil. Aumenta para 150 mil que vocês vão fazer mais dinheiro. E na hora, a vontade que dá é de colocar os 150 mil. E eu falei, eu vou conversar com ele. E eu cheguei à noite e pedi para ele, falei, o senhor sabe o tanto que eu estou precisando de dinheiro? O tanto que seria bom poder aumentar. Me dá um número, por favor. Eu precisei parar de trabalhar, cuidando da Poliana, levando ela para os lugares e tudo mais. E no outro dia eu acordei com um número.
100 mil. 100 mil foi o número que você pediu. E eu não tive mais doação nenhuma. Eu não tive mais $10 de doação. Nada, a gente não aumentou nada. Eu continuei e acordei tranquilo com 100 mil. Esse era o valor que você precisava. E os 100 mil foi o que precisou. Aí veio o vaquinha online daqui, que muitos de vocês aqui ajudaram a gente é muito grato a muitos de vocês que nos ajudaram, a todo. Paulo Júnior ajudou bastante com muita coisa. E isso foi fazendo para ajudar, para nos sustentar lá. No meio disso, o dono do apartamento que a gente estava em Key Biscayne falou assim, eu preciso do apartamento. E a gente tinha que sair. Eu falei, não faz isso com a gente, a Poliana está de cama. Eu não posso sair daqui agora. E estava numa época que existia fila, geralmente tinha em torno de 15 a 20 pessoas na fila para alugar uma casa. E as casas eram assim, colocava um valor e a pessoa colocava, o valor vai levar quem pagar mais. E tudo era assim, muita gente, a gente não tinha dinheiro suficiente para pagar a quantidade que pedia. A gente às vezes oferecia 10% a mais. Uma pessoa falava, eu ofereço 30% a mais e pago um ano adiantado. E fazia isso. Em relação a isso que ele está falando, é importante só um detalhe, como, novamente, Deus é Deus de detalhes. Muitas pessoas falavam assim, por que vocês não mudam para outros lugares mais simples, mais baratos? Só que nos Estados Unidos, você mora, e a escola, os filhos estudam no local daquela escola. Se a gente morasse num lugar tão distante de escolas ruins, nossos filhos seriam prejudicados. Então, a gente queria mantê-los em escolas boas, né? E aí eu encontrei essa casa, estava já desesperado, porque o Marcelo me levava de cadeira de roda para ver, vimos 25. E as 25 nós perdemos por causa de ofertas maiores que a gente não podia fazer. Até que eu vi uma, falei, vai ver essa que eu gostei demais, eu até não podia, era um sobrado com uma escada que eu não podia subir, mas vamos ver. E quando ele chegou lá, ele fez FaceTime comigo, fez questão de falar comigo em inglês. Só um parênteses rápido, pelo seguinte, a gente tinha que achar uma casa, nessa casa, não vou tomar muito tempo não, mas nessa casa, a gente tinha que ter uma casa que não tivesse escada, que não tivesse banheira, que pudesse ela andar, que pudesse a cadeira de rodas andar, então era tudo muito mais difícil de achar. E a gente conversava com uma corretora, que geralmente é uma corretora que você tem ela e que ela vai te ajudar. E essa corretora falou, eu não estou conseguindo nada. E a Poliana conseguiu achar uma pela internet. E quando eu cheguei no lugar, era um senhor que eu fui descobrir depois, que era um israelense, e ele falou, vai levar quem paga mais, eu já tenho 20% a mais na casa. E eu peguei e fiz uma questão de fazer um FaceTime com a Poliana falando em inglês, para ele entender o que eu estava falando com ela. E no final, ele falou assim, você é judeu? Aí eu falei, não, eu não sou judeu, mas eu tenho pessoas aqui do basquete do meu filho que podem dar a carta de recomendação nossa. Ele falou, não, porque os judeus eles se preocupam muito com a escola dos filhos. Aí eu falei, eu preocupo com a escola dos meus filhos, por isso que a gente está procurando um lugar melhor assim. Aí ele falou assim, te interessou a casa? Eu falei, muito, minha esposa gostou muito da casa. Aí ele falou, eu não sei o que é que está acontecendo, o que tocou no meu coração aqui, mas eu vou fazer a casa para você pelo valor que eu estou pedindo. Que era um valor bem abaixo do que o que ele já tinha. Você quer ficar com a casa? E eu fiquei louco de alegria e falei, como é que pode um Deus tão maravilhoso desse o tempo inteiro cuidando de cada detalhe com a gente? Falei para a Poliana, a casa vai ser nossa, a gente vai para essa casa. E quando a gente mudou para casa, o hospital antes que a gente ia, ficava 1 hora de onde a gente morava. E a gente só foi descobrir depois, o hospital ficava na esquina. O hospital ficava na esquina, um outro hospital que tinha ficava na esquina de casa. O que a gente demorava 1 hora, agora era 3 minutos, 5 minutos empurrando a Poliana na cadeira de rodas. As escolas dos meninos eram escolas nota excelente, pertinho de casa. E numa casa maravilhosa, e que a gente mudou para lá. E a Poliana começou um processo de melhora, que um dia a médica indiana muito fechada, ela sempre chegava muito séria, conversava. Um dia ela chegou para a Poliana, na hora que a Poliana foi fazer o exame, e ela, alegre, colocou os exames do lado um do outro e falou, você viu os seus exames? Você viu os seus exames? Olha aqui, ó, onde tinha câncer aqui? Aqui não tem mais. Aqui não tem mais. Na hora que olhou, praticamente, os ossos, não tinha mais câncer nos ossos. Não tinha mais nada. E os remédios que a Poliana tomavam, os remédios chegavam e falavam o seguinte, ó, esse remédio, ele já vem com essa outra caixa, porque esse remédio aqui, ele vai te dar diarreia. Praticamente você vai ficar no banheiro grande, você não vai poder sair de casa para nada. E em praticamente 6 meses, a Poliana teve 3 diarreias no máximo. Nada disso. Ela sempre orou muito em relação ao medicamento. Para tomar o remédio, eu sempre entrego e falo, Senhor, eu sei que eu não preciso de nada disso, porque quem me cura é o Senhor. Mas eu sou obediente, vou fazer o tratamento. A gente deve aceitar o tratamento, a gente não deve aceitar o diagnóstico, porque a gente sabe de quem que a gente é filho. E assim foi, e
os medicamentos que tinham uma lista de efeitos colaterais, comigo não acontecia praticamente nada. Então, assim, vamos enfrentar os desafios, como eu estava dizendo, sempre entregando aos pés do Senhor e focando no que pode acontecer de bom, focando no que Ele é capaz de fazer, e não focando no problema, não focando na dificuldade ali que você está passando. E isso tudo depois vocês vão poder ler no livro. O Marcelo dele já está sendo impresso, o meu está terminando. Eu sempre acho alguma coisa que eu não posso deixar de escrever, e está demorando um pouquinho mais. Vocês vão ter a chance de conhecer a história um pouco mais a fundo. Mas não deixe que ninguém coloque um ponto final na vida de vocês, sendo que Deus ali colocou somente uma vírgula. Confie. E eu quero contar para vocês, só para finalizar, em março eu não sentia nada de diferente. A médica quis repetir o PET scan e teve uma piora, que eu nem entendi por quê, porque eu não sentia nada de diferente. Surgiram 2 tumores novos no fígado, março agora. E os outros que estavam diminuindo, quase sumindo, voltaram a crescer. Ela desconfiou de uma mutação. E assim a gente fez um exame genético lá, até bem caro, e descobriu essa mutação. Mudamos o tratamento para uma quimioterapia oral. Aí eu fiquei realmente, apesar de ser sempre muito positiva, fiquei um pouco triste, porque eu passei, em 2015 por um câncer de mama, fiquei careca, e isso mexe demais com a mulher. Eu sempre fui muito vaidosa. E falei, vou passar por aquilo tudo de novo. Mas ela disse que não cairia o cabelo, teria uns outros efeitos colaterais que não aconteceram comigo, porque eu não foco nisso, eu foco no milagre, eu foco na cura. E mudamos para fazer o tratamento. Em julho, 4 meses depois da mudança do tratamento, em julho a gente repetiu o PET scan. Não tem nenhum tumor mais no meu corpo. Glórias a Deus por isso. E o importante, como é que é a questão de família. Quando a Poliana mudou para esse medicamento, era um medicamento que a médica falou, você não vai conseguir andar, e a palma da sua mão e a sola do seu pé vai ficar praticamente no sangue, na carne viva, você não consegue andar. Você vai ter que ficar de cama. E a Poliana começou a procurar as coisas pelo Google, para olhar o que mais podia acontecer de ruim. E ela começou a mudar a mente dela, focando no problema, não focando na solução. E o Romeu e a Maitê chegaram em casa um dia, vendo a Poliana apreensiva com isso. O Romeu tem 14, a Maitê tem 17, e falaram, mãe, cadê aquela mãe que ensinou pra gente que não é para focar nisso aqui? De quem que a gente é filho? Quem que a gente é? De onde que a gente veio? Para onde que a gente vai? E de repente eles estavam ensinando pra gente, não foca. E a gente começou a mudar, trouxe a Poliana para a realidade nossa de volta, de quem que a gente é filho. Então, é muito importante isso dentro de casa, dos filhos, a gente ensinar isso para os filhos e eles nos ajudam. Essa vez agora, da primeira vez que a Poliana teve câncer aqui, eu praticamente não chorava perto deles, eu chorava só sozinho, para não mostrar para eles que eu chorava. E da segunda vez agora eu não conseguia, eu chorava o tempo inteiro, e depois eu falava para o Romeu, chora também, chora que isso aqui é bom, a gente vai relaxar, é uma válvula de pressão que vai... E eu levando o Romeu para a escola, o Romeu um dia falou para mim assim, ele falou, papai, eu não tenho por que chorar. Aí eu falei, por que não? Ele falou, dessa vez agora é bem diferente da primeira vez que a mamãe teve o câncer. Dessa vez eu sei que ela vai ser totalmente curada mesmo. Eu sinto a presença de Deus muito forte na nossa casa. Eu não tenho vontade de chorar por causa disso. Aí eu chorei mais ainda. Eu chorava mais ainda porque eu estava chorando agora de felicidade do Romeu. Então, o que a gente... Aí a Maitê, me apoiando, a Maitê, ela virava para mim e falava, pode chorar comigo. Pode chorar. Chora que eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui agora, a gente vai chorar junto. E a gente foi fazendo isso dentro de casa. Então, às vezes... A gente criou um grupo pequeno de WhatsApp, que eram 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, lotou o primeiro grupo, depois quase que lotou um segundo grupo. E eram muitas pessoas. E pessoas que às vezes mandavam mensagem e falavam assim, você não me conhece, mas eu queria te agradecer. Eu falei, agradecer por quê? Agradecer pelo que você coloca que está no hospital com sua filha. Hoje eu fui levar minha filha na escola, minha filha tem 16 anos, e ela falou para mim que não acredita em Deus. E a gente não fala de Deus em casa, a gente nunca falou de Deus em casa. Eu acredito de um jeito, minha esposa acredita de outro, E eu nunca falei. E eu não sabia o que falar para ela, porque eu queria que ela acreditasse em Deus. E a única coisa que eu tinha era um áudio seu, no hospital, falando da sua esposa. E porque a gente colocou um áudio só para contar, a Poliana está passando por isso. Para eu não ter que falar para 30 pessoas, eu criei um grupo, e a Poliana pediu, não crie o grupo, porque eles vão me imaginar morta. E a única coisa que eu pedi para as pessoas, falei, não imagine a Poliana morta.
a Poliana tem vontade de jogar beach tênis. Então, imagina a Poliana jogando beach tênis, não imagina ela morta. E esse poder é muito forte. Começou um monte de gente orar e mandar mensagem. O grupo era só eu e a Poliana que colocava alguma coisa. E uma pessoa falou, eu queria te agradecer porque a minha família hoje está acreditando em Deus por sua causa. A minha filha está acreditando em Deus por sua causa. E, de repente, eu comecei a entender um pouco disso de agradecer a Deus. Obrigado por isso que eu passei. Muito obrigado. O quão mais forte o Senhor me deixou. O quão mais forte o Senhor tem nos colocado. A nossa família é cada vez mais unida, Poliana, muito forte. E o nunca que a gente escutou, há 45 dias atrás, foi isso que a Poliana teve. A gente teve o PET scan, que não tem câncer em nenhum lugar do corpo. E na semana seguinte, chegou o nosso green card, que a gente não tinha possibilidade de vir para o Brasil há 4 anos, que a gente não podia encontrar com ninguém. A gente era tratado muitas vezes quando você não tem... A gente estava legal nos Estados Unidos, a gente estava no processo, a gente estava legal nos Estados Unidos, mas quando chega o green card, é uma coisa fantástica. Chegou primeiro o da Poliana, depois aprovou o meu e do Romeu, e o da Maitê não tinha sido aprovado. A Maitê, como ela tinha passado de 15 anos, tinha mudado o processo, foi para um outro lugar e não tinha sido aprovado. E a gente, sem saber, a gente querendo vir para cá e não podia. E um dia a Maitê falou para a Poliana assim, mãe, engraçado, estou sentindo um negócio no meu coração. Acho que Deus está falando comigo, meu green card está sendo aprovado. Aí a Poliana falou, graças a Deus, glória a Deus, meu filho, que maravilha, vamos orar e vamos agradecer por ele por isso. No dia seguinte chega a mensagem no meu celular, o cartão dela estava sendo enviado. E foi uma coisa muito forte para a gente. Então a gente tem colocado isso em casa o tempo inteiro. Então que mensagem que a gente deixa para vocês? Viva o dia de hoje. A gente conheceu muita gente, e muita gente com muito dinheiro, e muita gente sem nada de problema de saúde, e com desafios e problemas muito maiores que os nossos, com famílias acabadas. O Romeu um dia falou para mim assim, pai, a gente ficou pobre, eu não sabia o que falar. Eu falei para ele, meu amor, a gente só não tem dinheiro agora, mas em matéria de família, de esposa, o papai é bilionário. Em matéria de filhos, eu sou bilionário. E vocês, os meus filhos nunca viram uma discussão de pai e mãe discutindo. A gente conversa muito, a gente tem uma família muito unida. E eu falei para ele, a única coisa que a gente não tem hoje é o dinheiro. Mas isso vai acontecer com a gente. E a gente vai ter isso, e isso tem ficado cada vez mais forte. E hoje a gente tem a nossa empresa lá nos Estados Unidos, a gente tem uma empresa de purificação de água, tem vendedores que trabalham para a gente está crescendo nos Estados Unidos, a gente pôde vir para cá, e uma felicidade de estar junto. A família da Poliana não sabe que a gente está aqui ainda, a gente chegou de viagem, a gente quis dar o testemunho aqui primeiro, e a gente está indo para ver a mãe dela, meu cunhado e todo mundo. A gente encontrou minha família, que estava num casamento em Brasília ontem, a gente saiu de lá, o casamento estava muito bom, e era 2 e pouco da manhã, falei, nós temos que sair, nós temos testemunha, amanhã a gente tem que ir para a igreja, e é a coisa que a gente estava louco para poder fazer aqui, que é vir conversar com vocês primeiro. Então, assim, acreditem, vivam o dia de hoje, não fica pensando no amanhã, viva o hoje, curta sua esposa hoje, curta seus filhos hoje, isso é muito importante. E só pedir um detalhe, maridos e esposas, quando o cônjuge estiver atravessando um desafio muito grande, não seja mais um dedo para apontar, seja o que a gente prometeu na igreja, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Porque a gente, juntos, a gente consegue passar por qualquer desafio. E com Deus, lógico, Ele em primeiro lugar. Amém. Nós, nesse período, nós oramos por vocês, né? Vocês sabem disso, nós acompanhamos de perto. Queria fazer 2 coisas aqui. Primeiro, agradecer a honra que vocês estão dando à família de vocês, de se colocarem aqui nesse esforço todo, de estar compartilhando isso com a gente, nos abençoar, né, com essa palavra, com esse ânimo, com esse espírito, com essa família. Então, hoje, vocês vão orar por nós. Vocês vão nos batizar com esse espírito, o espírito da casa de vocês. Marcelo, Poliana, orem por nós. Poliana, à vontade. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, que o Senhor derrame bênção sobre essa casa, sobre a casa de cada um que está aqui, cada filho seu, da forma que o Senhor tem nos abençoado. Que as pessoas aqui, Pai, tenham a sensibilidade de ouvir a Tua voz e que a cada dia procurem ter mais intimidade contigo, Senhor.
Que as famílias aqui estejam cada vez mais unidas, mais amigas, focando nas coisas boas, em tudo que o Senhor tem para nós, em tudo que o Senhor significa para nós. Que o Senhor esteja realmente no centro das nossas vidas e que possamos ser bons filhos. E que o Senhor nos abençoe, nos proteja e esteja conosco a cada momento. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Muito bem. Temos o desafio de continuar. Temos o desafio de dar continuidade àquilo que o Espírito já está fazendo entre nós aqui. Na primeira reunião, eu compartilhei algo que tem falado comigo há um tempo, que envolve os nomes do ponto de vista da cultura bíblica. Sempre me chamou a atenção a questão de como nomes são dados a pessoas e lugares dentro da cultura, dentro da estrutura cultural das Escrituras. Sempre me chamou a atenção. Eu me lembro uma vez do aniversário do Edmundo, que eu queria abençoar o Edmundo com uma palavra, queria abençoá-lo. E aí eu fiz uma pesquisa a respeito do nome dele. Edmundo não é um nome que vem como a maioria dos nossos nomes. A maior parte dos nossos nomes tem uma origem latina, né? Tem uma origem greco-romana. Do Edmundo, não. Do Edmundo tem uma origem anglo-saxônica. Tanto que Crônicas de Nárnia, para quem lembra, tem lá o Edmund, né? E quando eu descobri o sentido do nome do Edmundo, eu falei, não, é isso mesmo. Tem que levar esse nome para ele, levar um símbolo, inclusive, desse nome. Edmundo é guardião dos valores. Eu achei fantástico, porque o Edmundo é um cara cheio de falhas, assim como todo mundo, mas as virtudes que Deus tem colocado na vida dele são no sentido de que ele seja um guardião dos valores. Por isso que ele incomoda tanta gente, porque ele tem que chamar muita gente à leitura do que são os valores, né? O meu nome, eu me lembro da primeira vez que eu li a Bíblia. Comecei lá lendo a Bíblia, cheguei em Atos e descobri que tinha Cláudio na Bíblia. Falei, nossa, que legal, tem meu nome na Bíblia aqui. Depois eu fui saber que era um imperador romano, que foi péssimo para os cristãos, expulsou os cristãos de Roma lá. Priscila e Áquila saíram de lá nessa época. E para piorar, ainda descubro que o significado do meu nome, diferente de Edmund, guardião dos valores, é aquele que manca, claudica, né? Aquele que claudicante. Fazer o quê, né? Mas continuei estudando os nomes, né? E é isso que eu queria conversar com vocês, porque eu descobri que eu tenho um outro nome. E eu queria compartilhar isso com vocês aqui. Dentro dessa questão dos nomes, nomes de pessoas e nomes de lugares, às vezes eles se confundem. De uma forma geral, nós queremos dar nomes a pessoas e lugares, todos nós. Há uma mania nossa do ser humano de dar nomes às cidades, dar nomes aos filhos, né? Isso é uma coisa nossa mesmo, bem própria. Eu me organizando há um tempo atrás e pensando no caminho que os israelitas fizeram quando eles saíram do Egito em direção a Canaã, fui percebendo os nomes que um lugar já tinha ou ele passou a ter. Isso é interessante. Então, por exemplo, quando o povo de Israel sai, passa 3 dias sem beber água, explicando, né? Sem encontrar água. É lógico que eles não passaram 3 dias sem beber água, o texto não diz isso para a gente, mas eles passaram 3 dias sem encontrar um lugar com água. Eles chegam num determinado lugar que tinha água. No entanto, o lugar que eles encontram que tinha águas que eram amargas. Por isso, o nome daquele lugar era Mara. Mara é amargo. Inclusive, no livro de Ruth, a sogra de Ruth, que é uma judia, vocês devem conhecer. Ruth, que é uma belemita, né, da cidade de Belém, saiu com o marido, 2 filhos, foi para a terra de Moabe, viveu uma tragédia enorme lá, porque ela perde o marido e os 2 filhos. Aí ela volta para a terra da família dela, volta para Belém. Aí quando as amigas dela a veem de longe, falam, nossa, é a Ruth, a Noemi que está chegando ali? Aí ela fala, não me chame mais Noemi, a partir de hoje meu nome é Mara, porque o Todo-Poderoso fez a minha vida ficar amarga. E aí essa passou a ser a forma de chamar Noemi, Mara. Então, os nomes de pessoas e lugares acompanham as Escrituras de uma forma geral desde sempre. Desde sempre, os nomes estão lá aparecendo.
Samuel, num determinado momento, coloca o nome de um lugar, coloca uma pedra e diz: presta atenção nesse lugar. O nome desse lugar é Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. Que os nossos filhos olhem para esse lugar e aprendam o que aconteceu aqui. Então tem situações positivas e negativas nesse histórico. Tem situações em que o povo de Israel chega num determinado lugar e eles recebem um nome para aquele lugar, Gilgal. Por quê? Porque Gilgal é o lugar onde o opróbrio do Egito é retirado, a vergonha do Egito é retirada de vocês. Gilgal é isso, o que é removido. E nesse lugar eles confirmam através da Páscoa e da circuncisão esse momento. Então lugares ganham nomes. Num determinado momento, nesse mesmo caminho do povo de Israel, saindo do Egito e indo para Canaã, eles chegam num lugar que já tinha um nome. O nome do lugar é Refidim, que tem a ver com a raiz do nome do Rafael aqui, que tem a ver com cura, com restauração, daí o nome Jeová Rafá. Refidim tem a mesma origem. No entanto, dado o que o povo de Israel viveu naquele lugar, o próprio Deus muda aquele lugar de nome. Ao invés daquele lugar ser chamado de Refidim, aquele lugar passa a ser chamado de Massameribá. Por quê? Porque quando o povo de Israel chegou naquele lugar, mesmo vivendo pela manhã o pão de cada dia, mesmo vivendo ao final da tarde as codornizes, mesmo percebendo que eles eram conduzidos por uma nuvem tanto durante o dia quanto durante a noite, mesmo percebendo águas amargas serem transformadas em águas doces, mesmo percebendo água saindo da rocha, aquele povo fez uma pergunta. E aí o nome daquele lugar tem a ver com essa pergunta. A pergunta é: o Senhor está entre nós ou não? Essa é uma pergunta chave. Aí aquele lugar de restauração, lugar de cura, lugar de descanso, mudou de nome, passou a ser Massameribá, e daqui para frente esse nome passa a aparecer em vários lugares, inclusive no Novo Testamento, porque isso é um símbolo, porque essa pergunta é uma pergunta importante. Essa pergunta, essa dúvida, deixa marcas naquele lugar. Massameribá é lugar da provocação, lugar da rebelião, lugar da contenda, lugar da provocação, daí o nome desse lugar. Muito bem, voltando. Quando a gente raciocina os nomes das pessoas, os nomes são sempre, do ponto de vista das Escrituras, sempre muito profundos em seu significado. A gente conhece vários deles. Por exemplo, vocês devem saber que o nome Abraão ou Abrão tem uma raiz, Aba, que é pai. No caso de Abrão, o primeiro nome dele, né, é um pai que chama atenção, um pai destacado, um pai exaltado. Abrão é isso, alguma coisa nesse sentido aí. Quando Deus acrescenta na nossa língua uma letra, esse nome passa a ser Abraão, ele passa a ser o pai de muitos. A gente muitas vezes traduz por pai, parece só uma letrinha, né, mas muda tudo no contexto hebraico. Pai de famílias, pai de povos, pai de reis, é o nome, e assim vai. O filho que eles têm, depois de 25 anos, que é Isaac, também tem uma curiosidade no seu nome. Muita gente acha que Isaac é o filho da promessa. É o filho da promessa, mas o nome dele não tem nada a ver com isso. Isaac é ele ri. É interessante, né? Por quê? Porque quando Abraão ouve de Deus que ele seria pai aos 99, 100 anos, ele ri. Abraão. Quando Sara ouve Deus falando a Abraão que no próximo ano, quando ele retornasse, ela também daria à luz a um filho, ela, escondida ali atrás, ri. Quando Isaac nasce, e toda aquela tribo, todo aquele clã, todo aquele monte de gente comemora, todos eles sorriem, celebrando o nome de Isaac. Até que chega uma hora em que o nome dele é marcado ao contrário. O irmão dele, Ismael, o filho que Abraão teve com a escrava, também ri. E aí a mãe olha, esse menino está rindo do meu filho, manda ele embora. O riso é marcado na vida de Isaac, daí o nome, ele ri. Jacó, nesse caminho aí dos patriarcas, é o que exige mais cuidado, e eu quero inclusive conversar um pouco com vocês a respeito dele. Jacó, como vocês sabem, nasceu com um irmão gêmeo, né? Jacó e Esaú. Quando Esaú nasce primeiro, né? Sai primeiro, ele recebe o nome Esaú, porque Esaú tem dois sentidos. Esaú pode ser peludo, porque ele nasceu com muitos pelos, é o que o texto diz para a gente, mas ele também pode ser vermelho. Daí vem a palavra Edom, Esaú e Edom tem a mesma raiz, vermelho, Esaú tem a mesma coisa. Então, é um nome com dois significados. Jacó também. Jacó tem dois significados. Quando Jacó nasce, como nós sabemos, ele nasce com a mão no calcanhar do irmão,
E aí os pais dão a ele o nome de calcanhar. Só que a palavra calcanhar também tem dois significados. Calcanhar, no hebraico original antigo, também pode ser enganador. Não que, presta atenção nisso, não que Isaac e Rebeca tenham dado para o filho deles o nome de enganador. É que ele nasceu, como o texto diz, com a mão no calcanhar. Como eu costumo dizer, né? Se eu escrevesse aqui no quadro, colher, se eu só escrevesse e não falasse, muitos poderiam ler colher, muitos poderiam ler colher, do verbo colher. Concordam? Todas as línguas têm essas palavras. Se eu disser para vocês assim, cesto, sem escrever, o contrário agora. Alguns vão pensar na sexta pessoa, outros vão pensar num cesto. Percebem? Todas as línguas têm isso. Mas Jacó nasce com essa marca. E Jacó é uma figura muito importante, porque Jacó é um dos maiores símbolos que a gente tem de transformação simbolizado através do próprio nome. Eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. E aí, se você puder, abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 28, eu vou pensar rapidamente algumas partes aqui do texto, mas se você puder acompanhar junto comigo, seria legal. Gênesis capítulo 28. É interessante que os nomes, às vezes também, na cultura bíblica, às vezes também são um sinal de poder, né? Então, por exemplo, quando José vai para o Egito e se transforma no homem que ele ganha um novo nome, símbolo de poder, Zafenate Paneia. Às vezes o nome é o símbolo de alguém que está dominando sobre você, por isso o seu nome é mudado. Às vezes isso acontece. Por exemplo, quando Daniel foi levado cativo, levado ao exílio, ele ganhou um outro nome, porque Nabucodonosor queria mostrar quem manda e dava outro nome. Aliás, Nabucodonosor fez isso com o último rei de Israel antes do exílio também. O nome dele era Matanias, passou a ser Zedequias. Mudanças de nomes para mostrar, sou eu que mando. Mudança. E é interessante que as pessoas aceitavam. Mudou? Então tá, ok, lido com ele a partir de agora. Muito bem. Versículo 10, capítulo 28 de Gênesis, diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Para uma leitura rápida, talvez nós não percebamos. Jacó saiu da atual Palestina, saiu da atual terra de Canaã e foi para o que nós poderíamos dizer que é o Iraque, o Irã, o Iraque hoje, a Mesopotâmia. Então a distância que ele vai percorrer sozinho, a pé, é grande. Vai passar noites viajando. Numa dessas noites, ele chega num determinado lugar e tem um sonho. Interessante isso. Eu vou conversar com vocês a respeito de dois lugares, dois momentos na vida de Jacó, e Jacó dá nomes para esses dois lugares. Um é Betel, o outro é Peniel. Betel é a casa de Deus, como ele vai colocar aqui. Peniel é o lugar onde ele vê Deus face a face. Então, de novo, nomes de pessoas, nomes de lugares. E aí Jacó tem um sonho, versículo 12, no qual ele viu uma escada apoiada na terra e o topo da escada alcançava os céus. Então ele viu uma escada, isso é interessante. Ele viu uma escada que ao mesmo tempo tocava o visível e o invisível. E por essa escada subiam e desciam anjos de Deus. Muito bem, tem um sonho, fica assustado. Não vou entrar muito nos detalhes, não, a não ser num detalhe que é fundamental. No sonho, o próprio Deus diz algo para Jacó. Primeiro, Deus confirma a promessa de Abraão, a promessa de Isaac, de que ele seria o pai de muitos povos também. Mas o mais relevante, e é um acréscimo, Deus diz a Jacó algo um tanto quanto diferente. Versículo 15, Deus diz assim: Jacó, estou com você e cuidarei de você. Presta bem atenção nisso, guarda isso com você. À medida que nós fomos caminhando na leitura dessa história, não perca de vista essa frase. Essa é uma promessa. Deus está dizendo para Jacó: Jacó, além de tudo que eu estou te falando, além da confirmação da promessa, eu estou com você e cuidarei de você. Ok? Guardaram? Muito bem. Quando Jacó acordou, versículo 14, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Jacó, jovem, imaturo, no início da sua caminhada, no início da sua peregrinação de fé, Jacó olha para aquilo e fala: que é isso, gente? Deus deve morar nesse lugar.
eu acessei um portal para uma outra dimensão. Por isso ele deu o nome para aquele lugar de Betel, casa de Deus. Ele vai falar a respeito disso daí. Mas assim, Jacó continua, versículo 20. Jacó faz um voto. O que é um voto? Um voto é aquilo que a gente diz para Deus, prometendo algo a Deus. Ok? Tranquilo? Em momento algum Deus pediu isso para ele, tá? Em momento algum Deus falou assim: Jacó, faz um voto comigo aqui, assume um compromisso comigo. O que Deus falou para ele? Jacó, estou com você e cuidarei de você. Não estou te pedindo nada. Eu vou estar com você e vou cuidar de você. Aí Jacó acorda daquele sonho impressionante, ele acorda impressionado com o sonho, não é um sonho qualquer. Aí ele diz assim, versículo 20: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim. Entenderam? Esse é um Jacó imaturo. Daqui 20 anos ele vai voltar para esse mesmo lugar, um outro Jacó. Esse é um Jacó que não entendeu que Deus está dizendo para ele que vai estar com ele e vai cuidar dele. Aí Jacó faz um voto dizendo: se Deus estiver comigo nessa viagem, cuidar de mim, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Essa pedra que eu estou colocando aqui hoje vai servir de santuário. E mais, tudo que ele me der, eu vou entregar o dízimo. Desde quando? Que hora que Deus falou para ele: Jacó, vou estar com você, vou te abençoar, mas depois você me dá o dízimo? Que hora que Deus falou isso para ele? Entenderam? Dízimo não é uma coisa da lei. Isso aqui é bem anterior à lei. Isso aqui já fazia parte de todas as culturas. Dízimo, circuncisão, santuário não aparecem com o povo de Israel. O que aparece com o povo de Israel é uma mudança de sentido. Dízimo já existia. E Jacó, dentro daquela mentalidade, dentro daquela cultura, se colocou na posição de quem? Se Deus cuidar de mim, eu dou para ele alguma coisa de volta. Como se Deus precisasse de alguma coisa. Mas, gente, isso é o máximo da maturidade de Jacó nesse momento. Tudo certo. Deus não se incomoda, não traz uma palavra de exortação, simplesmente vai cuidar muito bem de Jacó nos próximos 20 anos. Como a gente já sabe, ele vai lá para a casa do tio dele e conhece a mulher da vida dele, é enganado pelo tio. E se tem alguém que descobriu a respeito de engano e de ser enganado, é Jacó. Embora Jacó seja o exemplo de uma pessoa que cumpre com todos os seus contratos. Ninguém pode falar que Jacó não seja um cumpridor de contratos. Ninguém. Jacó não tem dificuldade de cumprir contratos. Mas o fato é o seguinte: pulando 20 anos de história, eu vou lá para o capítulo 32 com vocês, e agora nós temos um outro Jacó. Ele agora volta. Ele foi para a Mesopotâmia, volta para a terra de Canaã, volta para a terra dos pais. Lá no versículo 9, capítulo 32, é uma coisa que é uma modificação da história. Jacó agora volta com um clã. Ele foi sozinho. E agora ele volta com 11 filhos, 2 mulheres, mais 2 servas, mais um monte de outros servos, mais uma quantidade de camelo, de ovelha, de cabra, de boi, de vaca, que deixam claro para a gente o quanto Jacó, dentro daquela cultura, era um homem riquíssimo. Naquela época não se guardava dinheiro em banco, não existia banco. As riquezas eram aquilo que a pessoa levava. Jacó agora era uma cidade inteira se locomovendo, um homem muito rico. Só que ele tem um problema. Ele tem que encontrar com aquele irmão, que ele tem um problema sério de 20 anos atrás. O irmão, inclusive, prometeu que ia matá-lo. Assim que o pai morresse, dá um jeito de matar esse meu irmão gêmeo aqui. Muito bem, é uma longa história. Mas o fato é o seguinte: ele volta. Ele sabe que ele vai ter que encarar essa parada, mas ele volta. Quando ele volta, ele passa tudo à frente e vive um momento só. Tudo, todas as riquezas, mulheres, filhos, servos, ele passa e vai para um córregozinho chamado Jaboque, o Val de Jaboque. Nesse lugar ele tem um encontro com o próprio Deus, e nesse lugar a gente tem uma conversa a respeito de nomes. É essa minha conversa com vocês. Nesse lugar, o próprio Deus vai conversar com ele, e aí se você quiser dar uma olhada junto comigo, lá na frente, versículo 22. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas,
seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los passar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então vem um homem, como a gente já sabe, é o próprio Deus, e eles começam uma luta ali. Muito bem. Num determinado momento, o homem, que é o próprio Deus, vai abençoar Jacó. E a bênção passa pelo nome. Versículo 27. O homem perguntou: qual é o seu nome? Jacó diz: Jacó. Então Jacó é o seguinte: você não vai mais ser Jacó. Seu nome agora vai ser Israel. Muito bem. E aqui eu queria parar com vocês. O texto diz: por que seu nome vai ser Israel? Porque você lutou com Deus, ou dependendo da sua versão, você como príncipe lutou com Deus. Do jeito que você tiver aí, pode ser, porque a palavra Israel tem uma raiz. Isra pode ser príncipe e pode ser luta. Pode ser quem luta e pode ser também príncipe. Por isso que as versões mais antigas colocam aquele que, como um príncipe, luta com Deus. Mas o ponto que nós não temos dúvida no nome dele é o El. O detalhe, gente, é que a partir de agora, o nome de Jacó tem a promessa. Qual é a promessa? Jacó, eu estou com você e cuidarei de você. E agora, no seu nome, está aí, ó. Como é que é seu nome? Com Deus. Quem luta com Deus, príncipe com Deus, príncipe que luta com Deus. Ok, mas o detalhe é, agora o seu nome é com Deus. Essa é a grande mudança. No próprio nome de Jacó está embutido um novo fundamental. A promessa está diretamente ligada ao nome. E a partir de agora, Jacó encara tudo. A partir de agora, Jacó está pronto para caminhar por completo toda a sua vida, porque agora ele encarnou a promessa. Qual é a promessa? Eu estou com você e vou cuidar de você. E o seu nome diz isso. Seu nome agora não é mais uma dúvida, seu nome é uma certeza. Eu estou com você, você está comigo. E aí Jacó, eu imagino, naquele contexto, ainda provavelmente discernindo o nome que vai dar origem ao nome do povo de Israel, pergunta: qual é o seu nome? Jacó pergunta o nome. E aí o próprio Deus responde: por que você pergunta o meu nome? A questão não é mais o meu nome, a questão é o seu, Jacó. Nomes são para separar os iguais. Eu não preciso de nome. Eu não tenho par, eu não tenho igual, eu não tenho semelhante. Eu sou o que sou. O seu nome é que interessa, Jacó. Seu nome agora é Israel. E esse ponto eu queria parar com vocês. Eu queria lembrar, dentro desse contexto, uma das cartas que Jesus escreve. Isso pode ser estranho para você, às vezes a gente diz que Jesus nunca escreveu nada e não é verdade. Jesus escreveu 7 cartas, através de João, mas é Jesus quem escreve. Ele escreve 7 cartas a 7 igrejas. Numa dessas cartas, ele fala a respeito do nome 4 vezes. É a carta que Jesus escreve à igreja de Sardes. A cidade de Sardes era uma cidade muito rica, muito próximo ali dos dias do primeiro século. Eles descobriram um córrego e descobriram ouro ali. A cidade ficou muito rica, muito próspera. E essa prosperidade levava aquela cidade a esse objetivo, o objetivo de quem busca construir um nome. Isso é interessante. Deus tem um nome para nós e nós, de maneira muito ingênua, ficamos querendo construir um nome. Entenderam? Quando a turma se reúne ao redor de uma construção chamada Babel, eles tinham um objetivo: construir um nome. Isso é interessante. A nossa ingenuidade de tentar construir aquilo que Deus já nos deu, e o que é pior, né? Isso no sentido contrário, é tão ingênuo da nossa parte. Mas essa cidade, a cidade de Sardes, era essa, uma cidade muito rica, uma cidade que caminhava na construção de um nome. E aí Jesus escreve e diz assim: olha, eu sei que vocês têm nome de vivo, nome de quem está vivo, mas não estão. Mas eu sei que entre vocês aí tem alguns nomes que não os contaminaram. Segunda vez. E eu sei um detalhe:
Entre vocês aí, tem alguns nomes que não se contaminaram, e esses nomes estão escritos no livro da vida. De forma alguma eu vou apagar esses nomes desse livro. E além de não apagar, vai chegar o dia em que eu vou confessar esse nome, eu vou reconhecer esse nome que está lá, diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Entenderam? Todos nós temos um nome. Todos nós temos um nome escrito no invisível. Todos nós temos um nome escrito no livro da vida. Todos nós temos o nome que Deus escreveu para cada um de nós no eterno. Eu não sei qual é esse nome, só sei que, semelhante a Jacó, ele tem uma promessa embutida: o El. Eu estou com você e vou cuidar de você. Esse é o nome que todos nós temos. Um dia nós vamos descobrir esse nome. Não sei se vai ser Claudiel, né? Tem uns que têm sorte, né? Tem uns que se chamam Rafael, Gabriel, Samuel. Cadê o Samuel? Samuel, né? Tem uns nomes que tem mais sorte, né? Já tem lá embutido, que é para não esquecer. O meu não tem, né? O meu, eu tenho que de repente pensar. Mas que seja um manco como Jacó, né? Deus. Um manco com Deus, né? Mas esse nome do invisível, ele é algo que um dia nós vamos descobrir. E detalhe, há uma promessa: ele não vai ser apagado. E se Jesus não apaga, ninguém pode apagar. E se Jesus não apaga e ninguém pode apagar, todos nós vamos descobrir ele próprio pronunciando esse nome de cada um de nós que está lá no livro. O nome de cada um aqui, no livro da vida, que vai ser pronunciado, vai ser reconhecido diante de Deus e dos seus anjos na eternidade. Não sei que nome é, mas tem um El lá. E nesse El tem uma promessa: eu estou com você e vou cuidar de você. Eu vou voltar a Refidim. Refidim era o nome do descanso, era o lugar da restauração, era o lugar do encontro. Mas como havia uma dúvida no ar, Deus está entre nós ou não? O lugar foi amaldiçoado com um nome novo: Massá Meribá. Esse não é o nosso nome. Nosso nome não é esse. E aí, terminando, eu queria dizer para vocês uma coisa. Qual é o nome de Jesus? Porque Jesus tem um nome que não é Jesus. Jesus é um nome comum, assim como Simão é um nome comum. Jesus é Josué, é um nome comum entre os israelitas, bem comum. Assim como Saul, talvez você não saiba, o nome Saulo vem de Saul, nome comum ali entre os israelitas. Jesus é um deles. Inclusive existiam várias pessoas com o nome de Jesus, inclusive um famoso que iniciou uma rebelião e tal, beleza. Tinha Jesus o Justo numa das cartas que Paulo escreve, né? Porque os nomes eram tão comuns que tinha que dizer alguma coisa. Jesus de Nazaré, Jesus o Justo. Jesus é um nome comum, mas esse não é o nome de Jesus. Qual é o nome de Jesus? Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Então no nosso nome está: eu estou com você e cuido de você. No nome de Jesus está: Deus conosco. Essa é a dúvida que nós temos que retirar das nossas vidas. Porque se nós tivermos dúvidas de que Ele está conosco e nós estamos com Ele, aí os lugares de bênção vão se tornar lugares de maldição. E aí nós vamos ficar dando voltas em volta do mesmo lugar e nós não vamos caminhar o caminho que Deus tem para nós. Entenderam? Então termino. Todos nós temos um nome. Esse nome está escrito lá no invisível, num livro que só Jesus lê. E esse nome que está lá, Ele não vai apagar nunca. Ele promete. Ao contrário, além de não apagar, Ele vai pronunciar. E ao pronunciar, Ele vai pronunciar diante de Deus e de todo o universo invisível. Um dia nós vamos conhecer esse nome. Desse nome, o mínimo que a gente pode saber é o seguinte: eu estou com você e vou cuidar de você. E se você tiver dúvida, você lembra do Emanuel: Deus conosco. Amém? Coisa boa. Amém. Vi que a Maitê, o Romeu e o pessoal foi embora, provavelmente para ter um tempo intenso, né, intencional com a família, mas a gente não queria deixar perder esse espírito e aproveitar então o Rafa e a Gabi aqui para a gente fazer a conexão daquilo que a gente está conversando, desse testemunho, de tudo que veio, com aquilo que importa em nossas vidas. Vem cá, por favor.
Porque a gente tem a tendência, de quando a gente ouve toda a história, de achar que eles foram curados do câncer. Só que eles não foram curados do câncer. O câncer era a cura. Porque enquanto eles estavam buscando formas de sobreviver naquele lugar, eles não viviam. Como a gente ouviu a história, eles eram alguém que parecia que estava vivo, mas não estava. Então, o mais importante para o Romeu, para a Maitê, era o que Deus estava ensinando sobre o câncer ser a cura naquela família. E aí eu já não preciso mais preocupar com ele, porque ele é a solução, ele não é o problema. E aí é uma família curada, restaurada, com propósito, vivendo intensamente. Quanto tempo pode durar? Não sei. Pode ser até que menos que os 5. Pode ser mais, pode ser 20, pode ser 30. Não vai importar. Porque o que vai importar? Que Deus está com eles. Então, em que tudo que eles forem enfrentar daqui para frente, Deus estará com eles. Então, a garantia não é como que vai se dar o sucesso da empreitada, mas de que Deus está na empreitada. Então, não tem nada que foge do caminho deles. E aí isso é importante para que o Rafa e a Gabi, nessa caminhada, um casal jovem nosso, pastores da nossa comunidade, porque a gente acha que pastor é quem vai estar aqui na frente falando alguma coisa. Mas pastores somos todos nós que temos que cuidar de vidas. Então eles estão fazendo uma travessia, eles entenderam uma responsabilidade. Eles entenderam que Deus está com eles e vão fazer uma travessia de algo inusitado. Estão saindo de Goiânia, indo para Brasília, saindo de uma zona de conforto onde a sobrevivência é mais fácil, para ir para um lugar onde às vezes viver vai ser mais complicado. Então é muito mais fácil sobreviver num lugar bem confortável do que às vezes se locomover para um lugar onde você vai viver muitos desafios. Então, com certeza, vocês não estão sendo levados para um lugar onde não há desafios. Vocês estão indo para um lugar onde o trabalho vai ser o dobro. Mas isso é responsabilidade nossa. Porque nós fomos chamados para ser um Emanuel. Um Deus conosco onde a gente estiver, então não vai ter dúvida de que Deus está. Pode ser a treva que for, haverá um pingo de luz lá naquele lugar. Então eu queria, dentro da vocação da casa de vocês, sabendo que vocês já foram circuncidados por esse nome Gilgal, né, lembrar da vocação da casa de vocês, para que vocês lembrem que esse é o momento. Que esse é o lugar da casa de vocês. Esse lugar onde uma travessia é feita e ali é circuncidado. Que filhos de Deus ali estão. Que na fraqueza de vocês vai ser conhecida a força de quebrar as barreiras que são necessárias. Então toda a história vocês já sabem, a gente já conversou, mas eu queria deixar essa palavra para vocês, para que vocês possam continuar ensinando todos nós, todos os Romeus, todas as Maitês, de que é a cura. A cura às vezes está naquilo que a gente não gostaria de enfrentar. E vocês vão ser essa cura. Amém? Então, vamos orar. Queria que todo mundo, se a gente pudesse pôr de pé, quem quiser chegar perto do casal, porque a gente está fazendo um envio de uma família. E contrário, muitas vezes, à nossa forma de pensar, né? Eles não estão sendo enviados para algo pronto, que a gente arrumou alguma coisa confortável lá e vamos enviar eles. Não, eles só assumiram que entenderam que a responsabilidade deles era com aquele lugar. Então, é uma inspiração. É para nos inspirar, é para nos movimentar, é para mostrar que a nossa vida não é sobre buscar a sobrevivência, mas é sobre viver integralmente a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, Pai, queremos orar por esse casal, pela Gabi, pelo Rafa, entregando para eles a ousadia necessária para que eles continuem nessa travessia, que eles façam isso sem o menor temor daquilo que virá, que eles saibam identificar, Pai, antes mesmo do Senhor fazer aquilo que o Senhor já tem feito por eles, para que isso seja garantia, Pai, de que o Senhor é um Emanuel, o Senhor é um Deus conosco. Nós não estamos sós, e eles não vão sós, eles vão como mensageiros dessa família.
Então essa família vai junto com eles, para que eles nunca tenham a pretensão ou a sensação de que naquele lugar eles estão só, Pai. Então nós queremos batizá-los, Pai, batizá-los com essa palavra de que eles irão pastorear um povo, que eles vão cuidar de um povo, que eles vão realmente fazer a circuncisão de um povo que ainda não entendeu que a vida é sobreviver. E eles são essa expressão da vida, daqueles que, se necessário, se farão fracos o suficiente para que o Senhor seja visto através da força que o Senhor dá na vida deles em todos esses momentos, Pai. Em nome de Cristo Jesus, é isso que te pedimos sobre essa casa, Pai. Que o Senhor gere filhos incontáveis, porque essa é a promessa daqueles que estão e sabem que o Senhor está com eles. Porque já não vai ser mais o visível, não vai ser aquilo que se pode contar, vai ser aquilo que o Senhor consolidou em nosso meio, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Dar uma palavra aí para a comunidade, compartilhar. Senta só um minutinho, coisa rápida. Acho que hoje Deus fez eu vir sem óculos para não ter que enxergar muita gente mesmo. E chorar à vontade. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer realmente assim do fundo do coração da nossa casa, porque esse foi um lugar de muitas lapidações, de muito amadurecimento. As coisas que a gente viveu nesse ano, tudo que a gente pôde compartilhar, tudo que a gente entregou, tudo que a gente intencionou viver com a máxima da intensidade e intencionalidade. E não é fácil realmente escutar uma direção de Deus. E ontem a gente estava assistindo o filme e acho que teve uma frase do filme que me pegou muito forte, que é quando um dos protagonistas fala: quando Deus dá uma direção, nós não devemos hesitar em obedecê-la. Então a nossa casa não hesitou em obedecer uma ordem, um comando, uma direção, porque a gente sabe que o que importa é estar com Ele, ter a certeza de que Ele está em nós e de que Ele tem muito a realizar em nós e através de nós. Não sabemos, não temos a mínima ideia de tudo que Ele vai construir, mas temos a certeza de que Ele está construindo em nós e através de nós. Então nós somos sentimos-nos muito honrados, muito queridos mesmo por essa comunidade, e nós carregamos tudo que nós aprendemos aqui, estamos levando conosco. E na verdade lá em Brasília deixar muito claro que a nossa casa lá é a casa de vocês também. Então é só mais uma extensão. A gente está com a sensação de que estamos ajudando a Sal como inteiro, né, a alargar as tendas. Então as nossas tendas estão sendo alargadas para que mais pessoas possam caber nela. Então somos muito felizes de ser parte disso. Agradecemos infinitamente aos nossos pastores, nossos amigos, nossos irmãos, nossa família por tudo isso. E vocês têm casa em Brasília, é isso que a gente tem a dizer. Amém. Eu só queria agradecer mesmo, porque uma vez eu tive um sonho, e Deus fala muito comigo através de sonhos, que nesse sonho estava o Paulo Júnior e o Mateus, mas eu vejo que o Paulo Júnior e o Mateus, na verdade, no sonho, de forma simbólica, representam todos vocês. E nesse sonho eu falava para Deus que eles eram os melhores professores que eu tinha tido. E de fato, assim, a Sal, a filosofia da Sal nos ensinou muito, porque assim que a gente se converteu, nós nos tornamos muito críticos em nosso caminho. E a filosofia da mesa, a filosofia que a Sal nos ensinou e nos apresenta, de fato, foi o nosso melhor professor. Então vocês todos, sabe? Essa família que maravilhosa, o Rafa, que é nosso irmão, todos vocês, a Laura, todos foram os nossos melhores professores, os nossos irmãos e a nossa família. Obrigada mesmo. Que Jesus ilumine sempre essa casa, sempre. A gente está indo com o coração alegre e feliz. É isso, obrigada.